Turma, seja bem-vindo aqui ao canal Eu Balconista e hoje eu vou mostrar para vocês um vídeo muito importante, tá? No sentido de que hoje você vai aprender sobre um dos principais antibióticos dentro da farmácia, tá? Eu digo um dos principais porque ele não é o mais importante, mas ele é um dos mais importantes que vende demais. E hoje eu estou falando para vocês de um medicamento que chama Ciprix. E vai ser a primeira vez em um vídeo que eu vou começar do similar para te mostrar o ponto de referência que você precisa entender sobre esse medicamento, tá? Isso porque eu fui fazer a venda dele dentro da farmácia e eu agreguei muito valor de informação. E geralmente vocês conhecem o Ciprix ou os outros da linha dele sempre para uma infecção urinária. E aí ele foi indicado para uma outra infecção quando eu gerei a conexão, quando eu gerei a entrevista com o meu cliente, tá bom? A primeira coisa que você tem que entender é que o Ciprix, ele é um medicamento do laboratório Geolab. Ele é um laboratório muito importante no mercado que faz a diferença há bastante tempo, tá bom? E a gente tem que partir que o Ciprix aqui, ele é um medicamento similar ou equivalente, beleza? Ele é similar de um medicamento. O que é importante? Se eu já sei que ele é um medicamento similar, nesse medicamento aqui eu já ganho comissão. Então, se eu sou um farmacêutico, estou lá dentro do balcão da farmácia, aqui eu vou ter uma maior rentabilidade. Isso é muito importante, tá bom? Quando a gente vai partir aqui para a apresentação do medicamento, ele existe de 500 miligramas com 14 comprimidos. Com 14 CPR, toda vez que eu colocar CPR, eu estou sempre me referindo a comprimido. Quando a gente vai aqui na fórmula do medicamento, ele é cloridrato de ciprofloxacino, certo? E essa fórmula aqui é muito importante mesmo. Só que tem uma coisa muito interessante. Toda vez que a gente está falando do ciprofloxacino, muitas pessoas vão sempre identificar que ele serve só para um tipo de infecção. Isso porque essa fórmula ou esse medicamento, todas as vezes que um cliente veio na farmácia, ou na maioria das vezes que ele veio na farmácia, ele veio sempre indicando lá para a questão de urinário, de trato urinário, tá? E nesse dia que eu fui fazer a minha venda para o meu cliente, quando eu gerei a minha conexão com o meu cliente, que faz parte da venda, né? Inclusive aqui no nosso canal tem um vídeo falando sobre a pré-venda, sobre a pós-venda, e isso faz com que você agregue conhecimento para você gerar maior autoridade, beleza? Por quê? Porque nesse dia, além de você entender que ele serve sim para a questão do trato urinário, ele foi identificado para aquele cliente que ele poderia utilizar para uma infecção do trato respiratório, beleza? Aqui, ó, respiratório. Então, quando o teu cliente chegar lá na farmácia indicando que o medicamento foi indicado para trato respiratório, você não pode achar que está errado, porque ele é sim indicado para trato respiratório. E quando a gente está falando sobre o trato respiratório, a gente está falando aí para pneumonias. Ou seja, o médico identificou nos exames lá que o medicamento que ia ajudar bastante esse meu cliente a melhorar seria o ciprofloxacino. E a gente tem outros antibióticos mais importantes, mas é importante você saber disso, que ele também serve para a questão de tratos respiratórios, beleza? Outra coisa que é muito importante, ele vai servir para ouvido, tá? Questão aí de otite, ele serve também para a questão de sinusite, beleza? Ele serve para gonorreias, ele serve para infecção de pele, para infecções dos tecidos moles, né? E serve também para infecção nos ossos ou nas articulações, beleza? Isso é muito importante eu dizer para vocês, tá? Eu vou botar aqui, etc, porque existe para várias indicações. Quando a gente está falando também, além da indicação, para toda indicação que a gente tem as contraindicações, tá? Que a principal indicação que a gente já tem que colocar aqui é alergia. Além de alergia, a gente tem que colocar aqui crianças, porque a gente nas contraindicações a gente coloca sempre contraindicações e cuidados. Além da criança aqui também a gente tem que colocar gestantes. E além de gestante, a gente tem que colocar idoso. Por quê? A gente está falando de um medicamento que tem uma miligrama alta.
Então, além da alergia, para todos esses casos aqui, você só pode fazer a dispensação realmente se tiver prescrito direitinho lá na receita médica. E mesmo assim, na hora da dispensação, você tem que perguntar para o seu cliente se ele tem uma alergia para que você faça de novo uma vistoria, por assim dizer, para você dispensar o medicamento com a mais qualidade possível, beleza? Além disso, pessoas que têm aí problemas renais, tem que ter muito cuidado, hepático ou cardíaco também precisa ter bastante cuidado na hora do uso desse medicamento, beleza? E aí o que acontece, pessoal? Na posologia desse medicamento, ele é 500 mg com 14 comprimidos, tá? Na posologia, a gente pede que esse cara tome esse medicamento sempre com água. Além de tomar com água, ele tem que ser um comprimido de 12 em 12 horas, ou seja, de 12 em 12 horas. Essa questão desse horário só vai mudar se realmente o médico identificar que ele deve tomar mais de 2 vezes por dia ou conforme a necessidade médica, beleza? Então, geralmente, se você for lá na bula desse medicamento, lá vai estar escrito para tomar um comprimido de 12 em 12 horas, beleza? Aqui a gente está falando do Ciprix e o Ciprix é um medicamento similar, beleza? Abraão, ele existe genérico? Existe sim. Um monte de medicamento genérico, bastante mesmo, tá? E quais são os principais do mercado quando a gente está falando de similares? O mais importante dele, que eu considero hoje no mercado, é o Ciprix, que é o mais conhecido. Mas tem o Ciclatri também. Ciclatri. O Ciclatri, ele é da Multilab. A gente tem o Cifloxatil, da Brasterap, que a gente tem o Ciprocilin, da Legrand. A gente tem o Ciprofloxacin do Globo também. E a gente tem o da Neoquímica, que é muito conhecido também, que chama Proxacin. Beleza? Então esses dois eu anotei aqui, mas esses todos que eu falei para você, você também pode colocar. Abraão, e os éticos desse produto? Os éticos é muito importante, tá? Porque sempre que a gente está falando dos éticos aqui, esses aqui vão ser maior que a gente vai ter uma maior lucratividade, beleza? Os similares e os genéricos, tá? Só que quando a gente vai falar aqui dos outros éticos, existe um no mercado que chama Cipro. Esse é o principal. Só que sempre que a gente está falando do Cipro, dos similares, dos genéricos aqui, é muito importante dizer que esse medicamento aqui, ele sempre separa ali, é muito bom de vender o similar, porque o Cipro ele tem um preço muito alto no mercado, tá? Então geralmente a gente consegue fazer essa substituição mostrando todos os benefícios do medicamento, que não vai alterar em nada, por conta até do preço mesmo, beleza? Outro ético importante no mercado é o Floritus, se eu não me esqueço o nome, acho que é esse, Floritus. E existe um outro que ganha uma força muito forte no mercado, porque é bastante propagado e é de um laboratório muito importante também, tá? Que chama Kinoflox. Então, basicamente, esses três é o que manda no mercado dos éticos, tá? Similares, existe uma infinidade, depende aí de cada laboratório, mas aqui nos similares também existe vários, tá? Uma atenção muito importante para o nosso Ciprix, que ele é o mais importante. Aqui você já fez a nossa pré-venda, que é o PV, né? A nossa pré-venda aqui, que é importante? Você já conhece a pessoa, você já criou uma conexão com a pessoa e aqui você já, na hora da venda, você colocou todos os dados do medicamento, colocando para que serve, por que ele vai utilizar, a posologia direitinho. Aqui você já colocou o modo de usar para o teu cliente lá na caixinha do medicamento, para que fique fácil o acesso, para ele ler de quantas horas que ele vai tomar, para ele não esquecer, para ele dar continuidade e fim, para ele dar início e continuidade no tratamento, para que isso seja de uma maneira muito certa para ele, beleza? E outra coisa que é importante aqui é o nosso pós-venda. Não esqueça de pegar todos os dados do seu cliente, se anexar para que no dia seguinte ou 10 dias depois você pergunte: e aí, fulano de tal, tudo bem, cara? A questão da pneumonia aí tá melhor com os medicamentos que você está usando? Você tá precisando de algum outro medicamento? Você tem febre? Você tem dor? Ou até na hora do atendimento? Você tem que fazer essas perguntas porque às vezes o médico esqueceu de passar, por exemplo, um analgésico para ele porque ele está sentindo muita dor, um antitérmico para ele se ele estiver sentindo febre e assim por diante, tá bom? Então agregue bastante. Pneumonia, geralmente a pessoa pode ser que esteja com sintoma de tosse, existem vários xaropes aí no mercado que são livres, que a gente pode fazer essa indicação também. Basta você
ter propriedade para informar, beleza? Esse aqui é apenas um dos antibióticos que eu estou mostrando para vocês, mas eu vou deixar aqui, ó, embaixo o método Proclerc para vocês, porque você pode entrar e vir aqui para o método que mais cresce no Brasil todo, a fim de você dominar a farmácia onde qualquer lugar do Brasil onde você esteja. Então, se você tiver interesse de conhecer mais produtos como esses, mais antibióticos, a gente tem um módulo inteiro de antibiótico, que eu te mostro esse passo a passo para você conseguir fazer a venda melhor e conseguir fazer essa substituição do ético para o similar, do similar pelo genérico e assim por diante, para que você não perca a venda. Então, se você tem medo ainda de entrar no mercado, se você não entende nada sobre venda, sobre agregar valor, o momento chegou. Eu te ensino, tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo o linkzinho que você vai direto para o método Proclerc e lá eu consigo te ajudar melhor ainda, porque eu vou te acompanhar. Você recebe de bônus a minha mentoria, que é realmente te acompanhar no dia a dia para que você seja referência dentro dessa farmácia, beleza? Então, boa aula para você. Se você não entendeu ainda até o final do vídeo, volta de novo, rever essa aula mais uma vez, porque é muito importante, porque a gente está falando de um dos antibióticos mais importantes dentro da farmácia, que é o ciprofloxacino, tá bom? Então pega uma boa aula para você e até o próximo vídeo.